Existem certos detalhes no mercado de ações que depois que você entende, depois que você descobre como é que funciona, isso pode mudar completamente a forma como você investe o seu dinheiro. E no vídeo de hoje, eu estou falando de um indicador relativamente simples, mas que é bem poderoso, que pode ser a chave para você entender se o mercado realmente está te oferecendo uma oportunidade, se a Bolsa de Valores hoje se mostra como uma oportunidade realmente, ou se isso está te empurrando para um abismo, na verdade. Você pode ignorar isso daqui, mas é certeza que daqui a alguns meses, um ou 2 anos, talvez você pode se arrepender muito por ter ignorado. Então é um simples indicador e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre ele. Quem já é de casa, deixa o like, Badu Vieira, para mais um vídeo do Valor em Ação. E, meus queridos, o Brasil nesse momento está enfrentando, como vocês já estão cansados de saber, uma encruzilhada econômica marcada ali por muitos desafios fiscais, monetários. Tudo isso está colocando o país numa situação delicada, porque você vê, enquanto outras economias optando ali por políticas de estímulos, taxas de juros mais baixas, caindo, o Brasil elevando a Selic para 12,25%, sinalizando novas altas para conter essa pressão inflacionária que a gente está vivendo. O Brasil não é para amadores. E o que isso diz? Então, essa postura reflete a falta de uma âncora fiscal confiável que a gente tem aqui e a necessidade de reancorar urgentemente as expectativas econômicas. Então, é um contraste ali entre a política monetária mais rígida e a ausência de um plano fiscal robusto. Isso cria um cenário de muita incerteza. Tá? A dívida pública ali na casa de 78% do PIB, déficit nominal crescente, os custos exorbitantes de juros na nossa dívida, tudo isso destaca os riscos, inclusive, de uma possível dominância fiscal começando. E aí o que é isso? É a incapacidade de equilibrar as contas públicas, isso enfraquece o poder até do Banco Central, limita a eficácia que ele tem ali para conter a inflação com o uso de política monetária. A grosso modo, daqui, se continuar desse jeito aí por muito tempo, não vai adiantar mais subir taxa de juros para conter a inflação. Isso já aconteceu no Brasil recentemente, em países vizinhos, no caso da Argentina. Então, não seria uma surpresa se isso se repetisse por aqui. Eu não espero que aconteça, não torço para que aconteça, não acredito que aconteça, mas também não seria nada de outro mundo, não seria nada que o mundo olharia para o Brasil e falar: nossa, que absurdo, nunca imaginei isso acontecendo no Brasil, no cenário de completa dominância fiscal. Isso pode acontecer. Então o Brasil precisa urgentemente de uma estratégia que alie esse ajuste fiscal, previsibilidade econômica e uma comunicação eficaz também por parte do governo para a gente evitar danos catastróficos, e obter mais confiança dos mercados. Sem isso, o país vai seguir uma rota de deterioração econômica e instabilidade nos próximos anos, tá? O governo atual parece que não tem isso como prioridade. Por isso que você vê a nossa Bolsa de Valores desse jeito aqui, não sai do lugar há muito tempo. Você vê o IFIX mergulhando. É por isso que está acontecendo isso. Taxa de juros indo lá para cima. Então a gente pega aqui o IFIX, a galera que investe em fundos imobiliários está sentindo aí na pele nos últimos meses o que é você amargar 10% de queda em um investimento que te falaram ali que às vezes era mais seguro que Bolsa de Valores, até mais do que isso. Você tem aqui 12, 13% de queda no IFIX, o nosso índice que mede o desempenho médio dos fundos imobiliários negociados na nossa Bolsa de Valores, nos maiores. Por isso que a nossa Bolsa de Valores está desse jeito. E quando você olha o S&P 500, está nas máximas. A Bolsa de Valores americana nas máximas. O dólar nas máximas aqui. E a Bolsa de Valores por lá, olha o S&P 500 aqui, nas máximas também. Nos últimos 5 anos, uma alta de mais de 90%. Se você pegar aqui o IVVB11, que é um ETF que é negociado na nossa Bolsa de Valores e que replica o desempenho desse mesmo índice nos Estados Unidos, só que em real, nos últimos 5 anos, você tem um retorno de 193%. Então fez muito mais sentido investir lá fora. Isso porque você pega aquele retorno da Bolsa Americana e coloca aí na conta também a depreciação do real. E qual que é o indicador que eu falei
que eu gostaria de mostrar para vocês. É o indicador do Buffett, né? O Buffett Indicator, que compara o valor de mercado das ações com o PIB dos Estados Unidos. A soma do valor de mercado das ações ali, comparado com o PIB, que registrou 194,7% em novembro de 2024. E olha a trajetória desse indicador aqui, tá? Esse nível, ele está bem acima da tendência histórica, sugerindo que o mercado está sobrevalorizado, supervalorizado. A gente já vai ver o do Brasil aqui com calma, que eu tive o cuidado aqui de pegar, colher os dados e traçar para vocês, mas historicamente Warren Buffett considerou esse indicador como uma medida muito eficaz para avaliar a valorização no mercado de ações. Então, níveis muito elevados como o atual podem indicar que as ações estão precificadas acima do valor justo por conta dos seus fundamentos. Então, atualmente, o indicador, como eu falei, ele está num nível aqui que só foi observado na bolha do mercado das .com em 2000. Você tem aqui, em 2000 a gente teve esse indicador aqui na casa dos 150%, ele mergulhou, só voltou a se recuperar aqui quase no ano de 2020. Se você for olhar o desempenho do mercado de ações americano, você vai ver que em 2000 eles mergulharam numa queda aqui e demorou muito tempo para recuperar, principalmente em ações de tecnologia. E esse valor aqui, ó, de 208% que bateu em setembro desse ano, isso aqui significa que o valor de mercado das empresas somado valia mais do que o dobro do PIB dos Estados Unidos, por isso 208%. Então, essa tendência sugere que, embora o indicador cresça naturalmente ao longo do tempo, devido a avanços tecnológicos, a gente vê aqui, ó, a linha histórica da tendência, ela cresce ao longo do tempo, a média, por conta de avanços tecnológicos, globalização, aumento de produtividade. Mesmo assim, o nível atual é 60% maior, 67% acima da média de longo prazo dessa tendência, reforçando que a gente tem sim toda a pinta aqui de supervalorização. Ou isso está sinalizando uma possível bolha aqui, ou sugere que o mercado está precificando de forma extremamente otimista com relação ao futuro desempenho econômico real dos Estados Unidos. Os investidores precisam considerar essa informação aqui quando vão investir, tá? O indicador, ele é uma ferramenta útil, não definitiva, para você sair tomando todas as suas decisões com base nisso. Tá? O limite exato para você determinar super ou subvalorização, existem ali opiniões que divergem com relação a isso, mas o indicador ele vem aumentando, como eu disse, consistentemente ao longo dos anos por conta de fatores como globalização, ganho de produtividade, mas mesmo assim você vê que, comparando com essa tendência histórica de crescimento, ele está bem acima da média. E agora vamos olhar esse indicador aqui no Brasil. Eu tive o cuidado de pegar todos os dados aqui e colhi os dados do PIB desde o ano 2000 até o momento e o valor de mercado do índice Bovespa também nesse período. E esse gráfico ele mostra que o Buffett Indicator, o indicador do Buffett aqui no Brasil, ele que mede a razão do valor de mercado das empresas listadas e o PIB, diferente da realidade atual dos Estados Unidos, onde está bem acima da média histórica, sinalizando supervalorização, o Brasil apresenta aqui agora uma situação bem oposta, com um indicador bem abaixo da média histórica, sinalizando que a bolsa está sendo negociada com desconto em relação à economia. E o que eu estou querendo dizer? Você só teve patamares abaixo dessa linha tracejada vermelha aqui, considerando o desvio padrão, em 2016, 2014, 15, 16, quando a gente teve aqui a crise Dilma, que eu nem preciso dizer o que aconteceu com a nossa economia. Aqui, o que a gente tinha também, o que a gente tem agora? Muita incerteza, muito risco fiscal, taxa de juros lá em cima. E aqui, em 2000, 2001, antes daquela eleição onde o Lula foi eleito, a expectativa era muito negativa, mas depois não foi o que se concretizou, foi justamente o oposto. Então, o Brasil está numa posição atrativa para investidores que buscam oportunidades em mercados subvalorizados, sim.
A história mostra que em momentos como esse a Bolsa Brasileira tem potencial de gerar retornos acima da média no longo prazo, em momentos como esse. Mas lembra, né, que eu falei, né, que o valor cresce ao longo do tempo nos Estados Unidos? Se a gente pegar aqui o gráfico, né, o valor ele cresce ao longo do tempo nos Estados Unidos. Então a gente tem aqui 208%, mas aqui a gente tinha 50% em 1950. Esse valor ele vai subindo, caindo, né? Ele sobe caindo ao longo do tempo, como é a nossa Bolsa de Valores. Aqui no Brasil, não. Aqui, até hoje, a gente não bateu 2007 e 2008, que é a máxima histórica. Se eu pegasse aqui o valor de mercado de todas as empresas negociadas na Bolsa de Valores, a gente teria talvez um gráfico mostrando ainda mais desconto relativo na Bolsa de Valores. Eu peguei do Ibovespa, mas comparando com o valor de mercado de todas as nossas empresas, esse valor chegou muito próximo de 100% aqui em 2007, mas nunca passou. E você vê que lá nos Estados Unidos já está passando de 200% agora. Aqui nunca passou. E lá você tem uma tendência de crescimento. Aqui não. Aqui a máxima foi em 2007 para 2008 e até hoje não bateu essa máxima. A gente teve outra máxima aqui, né? outro momento aqui de alta em 2010, em 2020. Você vê que são todos os momentos onde a Bolsa estava realmente esticada. Mas até hoje, né, essa tendência, essa média aqui é a mesma. Por quê? Produtividade. Qual foi o ganho de produtividade que o Brasil teve nos últimos anos? Nenhum. O Brasil não é um país que você respeite do ponto de vista de investimento. A gente não é. Tá? Só que nesses momentos, tá, isso reforça sim a tese de que não é hora de você talvez apostar tanto contra a Bolsa Brasileira, porque temos aqui fundamentos realistas e um potencial de recuperação. Nos Estados Unidos, o que você tem? Expectativa de crescimento. Né? Então, o mercado confia muito mais na capacidade daquela economia de continuar crescendo, obviamente, do que confia numa economia como a nossa. Aqui a gente tem potencial de recuperação. Se recuperar, já está bom demais. Então, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui, porque tem gente que não entende. E aí sempre tem um louco que não entende e vai sair comentando. Não é porque você tem o Buffett Indicator aqui que está indicando subvalorização no Brasil e supervalorização nos Estados Unidos, que eu estou aqui te falando que o Brasil hoje é o melhor lugar do mundo para você investir, que você tem que esquecer os Estados Unidos. Seria a maior besteira eu te falar isso aqui, tá? Eu não estou falando isso. Comparar só um indicador como esse isolado para tirar uma conclusão dessa, a mesma coisa eu falar para você, o Jetta GLI e o Monza 92 é a mesma coisa, porque os dois são 2.0. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então não faz o menor sentido. Só que você precisa olhar o conjunto da obra. Mas sim, o Brasil hoje ele está num momento de pessimismo extremo e historicamente nesses momentos que aparecem as melhores oportunidades. Enquanto isso, os Estados Unidos estão num contexto bem diferente, um mercado em níveis altíssimos. E historicamente, os momentos de maior pessimismo e incerteza foram exatamente aqueles em que o Brasil surpreendeu com uma boa resposta ali, como uma boa aposta para investidores de longo prazo. E eu digo isso porque os ciclos mais expressivos de valorização na nossa bolsa aconteceram justamente em contextos parecidos, tá? Você lembra 2002, como eu falei, foi um dos momentos mais tensos da nossa história recente, a eleição do Lula, gerava muita incerteza, medo, dólar disparando, a inflação ameaçando fugir do controle. O risco Brasil era um dos mais altos antes. E o que aconteceu depois? Foi um dos maiores ciclos de valorização da nossa Bolsa de Valores, tá? Enquanto tinha muita gente ali na defensiva, vendendo pânico, o Brasil cresceu pra caramba, apesar do governo Lula, porque a gente teve um boom das commodities ali, onde todos os países que tinham economia baseada nas commodities, como o Brasil, os países da América Latina cresceram, inclusive, bem mais que o Brasil. Então, o Brasil estava saindo de uma das maiores recessões da sua história aqui também, em 2015, impeachment da Dilma, indicadores econômicos lá no chão. O que aconteceu depois? De novo, a Bolsa surpreendeu. Não com uma mesma supervalorização de 2002, 2010, mas disparou bem aqui até encostar em 2020.
2019. Então, traçando essa linha tracejada aqui com base no desvio padrão na média, a gente vê que em momentos acima da linha verde é caro para você comprar e talvez pela primeira vez desde o governo Dilma, ali, desde aquela crise da recessão do governo Dilma, a gente tenha ela voltando, esse gráfico aqui voltando a mostrar uma relação entre valor de mercado das empresas do Ibovespa e o PIB abaixo, né, na mesmo patamar aqui que a gente tinha em 2014 e 2016. Em 2015 ainda falta um pouco, mas pode chegar lá. É por isso que não vale você olhar esse gráfico aqui e achar que agora é a hora de comprar. Não, pode demorar mais um tempinho aqui, meus amigos, até se recuperar. Sim, a gente pode estar falando aqui de 2025, continuar caindo um pouquinho em 2026, para em 2027 e 2028 voltar. Mas pode ser que em 2025, 2026 a gente já tenha uma recuperação. De qualquer forma, comprar abaixo desse tracejado aqui é sempre mais seguro para quem tem foco de longo prazo. Então a situação é ruim? Sim, mas poderia ser pior ainda e a gente pode ver a coisa melhorando. O Banco Central elevou a Selic e sinalizou novas altas, mas pensa comigo, o que seria pior talvez? Um Banco Central passivo diante de uma inflação saindo do controle, expectativa fiscal desancorada, né, como aconteceu já em algumas vezes aqui, com certeza seria pior. Tá? O cenário fiscal no Brasil é complicado, mas imagina se o Banco Central ficasse parado, né, frente a isso. A credibilidade da política monetária seria devastada e o risco de uma crise, né, muito mais profunda se tornaria real. A decisão de subir os juros, ela reforça um compromisso com a estabilidade, evitando um cenário ainda pior e talvez criando bases para a possibilidade de um ajuste estrutural mais amplo no futuro. Então, como diria Warren Buffett, seja ganancioso quando os outros estão com medo. Então, a gente tem aqui nesse momento ações de empresas como Vale, que nem dependem tanto da economia brasileira, negociadas ali, né, com muito desconto. É claro, é cíclico, é arriscado, não é certeza que a China vai voltar a crescer o que cresceu, muito menos que esse crescimento vai trazer ali muitos investimentos em infraestrutura e vai jogar a cotação do minério lá para cima. Não tem nada disso de certeza aqui, mas é um bom momento para quem quer apostar no ciclo de valorização do minério de ferro acontecendo ao longo dos próximos anos, comprar Vale nesse patamar. Você tem aqui ações da Engie, uma empresa segura, uma das mais rentáveis do setor elétrico do Brasil, com ROI acima de 30%, quase batendo 40%, pagando um bom dividendo até razoavelmente aqui, uma empresa de crescimento e dividendos. Equatorial, abaixo dos R$30, uma empresa do setor elétrico, muito bem gerida, muito bem tocada, extremamente eficiente na alocação de capital para os próximos anos. Pode ser realmente um bom momento para investir em ações como essa. Então talvez seja a hora de você olhar para a Bolsa de Valores brasileira com outros olhos e encontrar oportunidades se fizer sentido para você, tá? E muita gente está deixando passar nesse momento. E se você quiser contar com a minha consultoria de investimentos, para isso, clica aqui no link que está na descrição. Vejo você no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!